Oi, gente. Então, vamos trabalhar agora com essa partezinha de fonética de vez em quando, que de vez em quando nós trabalhamos. Aqui vamos trabalhar com as terminações das palavras, terminadas com e terminadas com o, tá bom? Vamos colocar isso aqui pro cantinho, aqui bem pequenininho, para poder trabalhar, tá bom? Então, aqui diz E, I, O, né? O, E, I, O, finais, né, de palavras. O que significa isso? Significa que as palavras que terminam com E, sem acento, tá? Que estão no final da palavra, transforma-se em I. Pode ser, por exemplo, aqui diz sobre, come, né? E, que seria quando eu uno duas palavras. E também podem ser palavras, sei lá, por exemplo, como é, telefone, né? Telefone, telefones, igual, tá bom? Plural também, porque assim, a base da palavra é uma palavra que termina com E, depois é simplesmente o plural, tá? Então, depois temos também as palavras que terminam com O, que não tem acento, isso é importante. Estamos falando de palavras que terminam com E e com O sem acento, que estão no final da palavra, elas vão se transformar em U. Vamos pronunciar como U, tá? Exemplos: conto, como, curso, tá bom? Depois, temos aqui para vocês, eu vou trocar aqui meio, para vocês praticarem mais, começarem a pensar nisso. Aqui temos frases como: meu nome é Pedro. E vocês veem que aqui embaixo eles colocam I e colocam U, que são as maneiras de fazer a transcrição fonética, de como nós pronunciamos, tá bom? Então, aqui, se eu tenho uma palavra que termina com O sem acento, geralmente no português eu vou pronunciar como U, gosto, tá? Muito de ler. E você? Quantos, né? Plural, não importa que tenha um S, assim. O importante é que termina, a base da palavra termina com o final, quantos é o plural. Eu pronuncio como U também. Então seria: quantos livros você lê por ano? No ano passado, li 7 livros de suspense e 4 de aventura, tá bom? E aqui tem: no meu aniversário, sempre ganho. Opa! Oi! No meu aniversário, sempre ganho de presente livros, tá? Então, isso aí foi para vocês começarem a pensar. Vamos trocando imagem para todos os lados. Para pensar nessa regra de fonética, a primeira regrinha de fonética, ou uma das mais simples, tá? Então, aqui vocês têm algumas atividades que eu vou mostrar. Aqui tem uma que é um caça-palavras. É um quadradinho com diferentes letras que vocês vão procurar diferentes palavras ali. E aqui procurar antônimo dessa lista, as palavras estão aqui, tá? Então, por exemplo, um antônimo de velho. O que significa antônimo? São palavras totalmente contrárias, tá? Então, um antônimo de velho seria novo, por exemplo, tá? Aí, se vocês não souberem alguma palavra, tem que ir lá no dicionário procurar. Aqui tem dia, noite, né? A palavra contrária. Então, se vocês sabem a palavra, perfeito. E se não, vocês procuram no dicionário, encontram aqui, colocam na lista. E depois vem aqui também, vocês podem completar essas frases. Então, aqui, por exemplo, lá em cima dizia dia, noite. Aqui eu coloco dia não é noite. E vocês podem ir praticando
que as palavras que terminam com E, que não tem acento, eu pronuncio, esse E eu pronuncio como I, e com O pronuncio como U, tá? Depois, vamos lá. Aqui, vocês têm mais uma atividade também, que é para diferenciar, tem palavras que são muito similares e que a diferença vai ser o acento. Por exemplo, aqui, olhem aqui, parquet, né? Parquet. Tá aqui marcadinha, parquet. Eu pronuncio o E, eu pronuncio como E. Vejam que aqui tem o E entre as chaves, né? E aqui eu vou pronunciar o E como I. Por exemplo, a palavra parque. Esse E final não tem acento, então se transforma em I. Aí eu falo parque. Opa! Aqui é parquet porque tem o acento, tá? Aqui não vai ter acento a palavra parque, então o E vai ser pronunciado como I. E aí vocês podem fazer o resto da atividade com o resto das palavras também. Aqui a mesma situação, mas são palavras que terminam com O, tá? Então, por exemplo, aqui tem por, né? Que por exemplo, eu falo por você, eu sinto amor por você. Por favor, por exemplo, não é obrigatório pronunciar dessa maneira, mas é muito comum, né? Por favor, por exemplo. Então, esse aqui é uma palavra que não tem acento, tá bom? Assim, não todas as palavras que terminam com OR vocês vão pronunciar assim. Por exemplo, professor. Eu não falo professor, eu falo professor. Essa aí é uma super exceção, tá? Exceção. Geralmente essa regra é só para palavras que terminam com O ou o seu plural, com S, certo? Então, por exemplo, aqui tem outro exemplo, né? Metrô. Não é a mesma coisa que metro, né? Então, aí vocês podem fazer essa atividade. E, por último, agora eu já não sei, eu vou aqui para cima. Por último, aí vocês têm uma música da Daniela Mercury que se chama Canto da Cidade. Então, aí é para vocês praticarem. Aqui tem um link de um show que eu achei lindo. Vocês podem procurar uma outra versão dessa música, tá? Aqui tem a letra, então vocês podem fazer diferentes maneiras. Vocês podem ler a letra e marcar, né, quais são essas palavras que têm que ser pronunciadas o E final como I ou o O como U. Por exemplo, cidade, canto, U, tá bom? Andando, tá? Lembrem que estamos falando regras gerais do português. Não é todo mundo que fala assim, mas é uma boa parte, tá? Então, vocês podem marcar e começar a ouvir na música, ou podem ouvir a música e marcar na letra para ver o que vocês estão ouvindo, tá bom? Cada um vai encontrar o seu jeito de estudar, de praticar, tá bom? Não tem uma maneira, não. Nesse tipo de cursos não tem uma maneira, não. E depois vocês vão ver que na próxima página, na próxima página eu coloquei a mesma letra marcando quais são essas palavras que pronunciamos diferentes, tá bom? Aí vocês têm a solução, mas se preferirem, porque é muito difícil para vocês, vocês podem fazer essa atividade. Podem ouvir aqui, ouvir a música e lendo a letra que eu coloquei ali que eu coloquei aqui com as palavras já marcadinhas. Então, a cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, tá bom? E por último, eu deixei aqui, eu poderia ficar aqui na frente dela, né? Mas como ela é muito mais bonita que eu vou ficar bem no cantinho, escondidinha e deixar a foto dela, que eu acho ela linda. E não sei se vocês veem que é a mesma cor da apresentação. Eu amo essa cor turquesa, amo a minha cor favorita, né? Até o meu relógio dessa cor. Amo, amo, amo.
E aqui eu deixei uma mini biografia dela para vocês conhecerem um pouco sobre ela, que é importante conhecer mais coisas sobre o Brasil e sobre a cultura deles, e também para vocês praticarem leitura, tá? Leitura pensando só nessas regras. Então, aqui, por exemplo, Daniela Mercury é uma cantora brasileira reconhecida não só, aqui eu não coloquei, desculpem, não só na sua cidade, né? Aqui é não, termina com os, o O não tem acento, então eu pronuncio como U. Cidade natal como em todo Brasil. É considerada como a rainha do Axé Music. Nasceu em Salvador, Bahia, no dia 28 de novo, julho de, não coloquei, minha artística, a menina Letice, estudou também dança. Com 13 anos, se pronunciamos como som ao canto, tá bom? O resto vocês podem ler, tem todas as palavras ali bem marcadinhas para vocês lembrarem que essa pronúncia do E final sem acento e o plural dessa palavra também. Ou a palavra que termina com O, sem acento nesse O e o plural, vai se pronunciar como um, tá bom? Gente, obrigada então. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.